querem conhecer um pouquinho da minha história? Sim! Então eu vou começar com um vídeo para vocês, 3 minutinhos, depois eu vou explicar o que vocês vão ver nesse vídeo, tá bom? Então tá. Então meu nome é Tchellen Salles. Aprendi agora 3.0, tá? E com muito estilo, porque eu comemorei no dia 25 de abril na Gênova, né? Foi o jantar de encerramento da nossa viagem no cruzeiro do Mediterrâneo. Então, começando no finalzinho aqui pro começo, eu sempre sonhei, sempre falei na minha casa para minha mãe, depois pro meu marido. Falei, quando eu tiver 30 anos eu quero estar rica. Sempre falei, não estou ainda, mas comemorei em grande estilo, né? E convidei 150 diretoras para estarem lá comigo. Foi, meninas? Quem foi pro cruzeiro aqui? Aí, tava lá também. Então, meninas, eu comecei meu negócio, como falou em julho de 2011. Eu era controladora de tráfego aéreo militar da aeronáutica. Gostava do que eu fazia, mas ganhava pouco. Porém, eu trabalhava em escala. Então, eu trabalhava manhã, tarde, pernoite. Esse pernoite era de 8 da noite às 7 da manhã. E aí, eu chegava em casa e queria fazer o quê? Dormir. Eu sou de Guaratinguetá, São Paulo, moro em Campo Grande. E quando eu fui transferida de Recife para Campo Grande, eu tive uma dificuldade imensa de adaptação. Então, eu odiava morar em Campo Grande. Então a minha ideia lá era chorar e brigar com meu marido porque eu tinha ido para lá por causa dele, que também é militar. Então, nesse período, eu me formei em educação física. Então, pensa numa menina que achava o carro rosa hiper, super, mega brega, claro. Odiava rosa, não usava maquiagem, não usava make, não cuidava da pele. Todos os produtos que vocês disseram que conheciam, nem imaginavam que existiam. E aí, foi passando 3, 4 anos em Campo Grande, eu senti uma pequena necessidade de, falei, já que eu vou ter que morar aqui, eu preciso fazer amizade. E eu preciso começar a me cuidar, porque tênis e rasteirinha não vai dar para a vida toda. Nesse tempo eu conheci Mary Kay, uma amiga me indicou, até hoje não sei porquê, porque eu não usava nada, mas ela me indicou, graças a Deus, também militar. E eu entrei no negócio para isso, para ganhar dinheiro, porque eu queria um extra, né? Porque meu salário não dava para custear todos os meus sonhos. Queria fazer amizade em Campo Grande e eu queria ficar mais bonita. Primeiros dias comecei a frequentar a reunião, nunca faltei nada. Às vezes eu ia até fardada, ficava lá no cantinho olhando, as meninas amavam, mas eu me sentia um peixinho fora d'água quando eu estava fardada. Mas eu nunca perdi nada. Reunião, evento, retiro. Eu dava o meu jeito e eu ia. Então, no primeiro mês, segundo mês, já comecei a tirar uma renda legal. E falei, nossa, bacana isso aqui. E fui para o retiro da nossa área nacional, que foi Thalita Stelato e Maria Helena Moreira Crispim, que é a minha nacional. Conheci a Thalita, conheci aquelas histórias. Eu fiquei lá na última cadeira, eu e mais 4 amigas militares. Né? A minha iniciadora militar, todo mundo, e a gente ficou lá só observando. Que esse monte de mulher não tem o que fazer, gente? Né? Um retiro, vir aqui falar de cosmético, como enriquecer vida e rosa. E mesmo assim a sementinha foi plantada e todas nós saímos dali querendo sim ser diretoras. Então, trabalhei mais um pouquinho, ainda não entendi a essência do negócio, mas eu amei a ideia de poder passar a mesma oportunidade que eu tive para outras pessoas. Então, enriquecer a vida de outras pessoas, para mim, foi fantástico. Eu achei aquilo maravilhoso. Comecei a fazer amizade, comecei a vender, comecei a iniciar. Então, me tornei diretora em 10 meses. Amei aquilo, meu marido sempre me apoiou, porque ele começou a me ver mais feliz, reclamar menos com ele, brigar menos com ele da cidade. Comecei a fazer mais amizade, comecei a me cuidar, comecei a ficar mais bonita, óbvio que ele começou a gostar mais ainda. E depois que eu me tornei diretora, comecei a trabalhar direto, né? Já trabalhava. Então,
Saía do pernoite 7 da manhã, qual que era a minha vontade? Não, a vontade fisiológica é qual? Dormir. Dormir, claro, né? Tu passou 10 horas acordada, o que eu ia fazer? 5 sessões no dia. 5 no dia. A gente não escuta que são 5 sessões por semana para ter sucesso? Então eu fazia 5 no dia. Então me formei em 4 meses, demoradinha, queria ter me formado até mais rápido, mas não entendia que mais rápido era mais fácil. Senão eu teria tentado, né, trabalhado para me formar antes. E nesse tempo, família, né, não apoiava, porque moramos só eu e meu esposo em Campo Grande, então só os dois, para tudo. E ele viajava muito, então eu fiz a minha qualificação só eu e eu, porque ele estava viajando praticamente o período da qualificação toda. Ele mandou um beijo pelo celular no dia do DEBI, né, porque ele estava fazendo um treinamento lá em Manaus. E sem esse apoio da família, a gente fica meio perdido, numa cidade estranha, sem conhecer ninguém. Mas eu fui atrás do que a empresa começou a representar para mim, que era ter os meus sonhos realizados, poder viajar, porque eu sempre amei viajar. E quando me disseram que eu podia ganhar as viagens, Buenos Aires, né, conheci a Thalita em Buenos Aires e a Fabiana Marim também. Estava conversando que olha que privilégio, gente. Eu estou muito feliz e lisonjeada de estar aqui. Te agradeço muito o convite, Thalita. Porque a minha primeira viagem para Buenos Aires, eu publiquei no Face, tinha um grupo no Face, quem vai para Buenos Aires. E aí eu postei assim, quem vai no voo tal, tal, tal. A Fabiana Marim foi a única que respondeu, eu vou. E eu desejei tanto sentar do lado dela, tanto, e eu olhava, ela estava sentada ali dentro do voo e tinha um lugar vago do lado. Eu, tomara que não sente ninguém, tomara que não sente ninguém, tomara que não sente ninguém. E uma diretora dela, por problema de identidade, acabou não indo, e era a vaga dela. E aí eu, oi, tudo bem? Sou Itiele, posso ir aqui contigo? Conversando. E obviamente tudo que a gente foi conversando, eu fui anotando. Ela tinha recém-formado nacional e eu já admirava a história dela. Cheguei em Buenos Aires, tive o privilégio de no último dia entrar na jacuzzi com a Thalita. E eu lembro de perguntar assim, Thalita, como que foi para você abrir mão da sua profissão para fazer só Mary Kay? Né? Porque nosso só Mary Kay é muita coisa. E ela falou assim, Etiele, não sei se você se lembra disso. Ela falou assim, Etiele, tava eu, você e a Fernanda. Na sua atual profissão, Fernanda Cravo, na sua atual profissão, você teria possibilidade de estar num resort desse? Aí eu, não, com certeza não. E pode ter certeza que na hora que eu chegar de Buenos Aires eu vou direto para o pernoite, porque eu tô aqui suando, porque eu tive que fazer muita troca de serviço para poder estar aqui hoje, porque eu não tive como tirar férias. Então aquilo fica martelando na sua cabeça. A minha profissão me realiza. Eu gostava de ser controladora de tráfego aéreo. É uma profissão, gente, de alta responsabilidade. Mas eu não era reconhecida. Nenhum piloto pousava e falava, obrigado pelo pouso. Nenhum. O meu chefe, então, jamais. E é uma responsabilidade tremenda, porque qualquer coisa que você faça errado, acabou a sua vida e de alguém, né? Com certeza. Ou de alguém. E aquilo foi mexendo comigo, eu comecei a estudar as histórias, comecei a estudar muito sobre o negócio, sobre liderança, sobre iniciação. Adoro a parte de iniciação, adoro às vezes, mas eu amo a parte de iniciação. Olhou pra mim, perdeu, já era. Olhou, oi, tudo bom, como vai? Nem sempre foi assim. Eu tinha vergonha, eu tinha medo da pessoa dizer não pra mim. Não é assim? Alguém tem medo aqui? Gente, mas deixa o medo lá fora. Porque o medo não leva a gente a nada, a ansiedade também não leva a gente a nada. Então, e na época, quando eu entrei na Mary Kay, eu tava com hérnia de disco. Eu não podia pegar peso, só que eu morava no 3º andar. E meu marido viajando. Então, a nossa bolsa pesa? Então, era uma bolsa aqui, a outra aqui, e a coluna doendo, e eu fazendo fisioterapia. E trabalhando, né, por escala. Só que eu nunca deixei esses medos me atrapalharem. Eu não sabia vender, eu não conhecia ninguém. Na época eu estava com problema de coluna, eu tinha uma outra profissão
E eu podia dar todas as desculpas. Eu não gostava de maquiagem, eu não gostava de cuidados, eu nem gostava de mulher. Por isso que eu escolhi duas áreas que são super masculinas. Educação física e militarismo. Concordam comigo? Ou tem muita mulher lá? Tem bem menos. Só que eu amei poder fazer Mary Kay. E hoje eu amo demais o que eu faço. Demais. Então nesse tempo ganhei Buenos Aires. Fui crescendo. Tive uma dificuldade de incentivar as meninas a também quererem fazer carreira. Então eu demorei um pouquinho para fazer carreira. Mas ganhei o meu carro. Tem um Veloster rosa, né? Muitas já perguntam de quem que é o Veloster rosa. É meu, né? Meu marido que escolheu, né? Porque eu deixei, não pode escolher o carro. Já ganhei, você pode escolher o carro. Ele tem um Veloster, é a sua cara. Eu falei, é a minha cara. Então, eu tenho um Veloster, ganhei fazendo as duas atividades. Ganhei a viagem para Bariloche fazendo as duas atividades. Eu quase já tinha fechado o cruzeiro no Mediterrâneo com as duas atividades. Então eu falo para vocês que eu ainda me arrepio porque eu não fiz um ano que eu pedi baixa ainda. Então exatamente em maio do ano passado, eu estava no palco do nosso retiro em Bonito, sendo rainha da área da Maria Helena, e nem sênior eu era ainda, nem diretora sênior eu era, nem diga, tinha 2 DICs na época. E quando eu fui rainha, que eu fiz o meu depoimento mais ou menos assim, eu falei pela primeira vez e arrepiou, gente, do dedinho do pé até o último fio de cabelo. Eu falei, meninas, eu acabei de pedir baixa. E é a primeira vez que eu falo isso alto, porque a gente tem muito medo de perder a segurança, né? Os R$3.000 dia 2 lá, é muito pouco. Vocês podem muito mais. E não é só o valor financeiro. Nós somos criados para ter concurso público, para ter segurança, estabilidade, não é assim? Nossos pais nos criam para isso. Mas quando eu decidi, que eu falei, não, eu posso mais. Se eu estou sendo hoje rainha da área da minha nacional, se eu estou aqui pontuando mais de 100 mil pontos, sem ter DIC, ganhei meu carro, sem se formar ninguém, eu posso mais. E o meu marido me falava, você pode mais, o que você está esperando para largar? Mete o pé. Mas a gente tem receio de sair do que é seguro. Então eu tinha 10 anos de profissão. Exatamente, eu ganhava 4.000. Isso mesmo. E no caso, né, militares, basicamente, muito. Exatamente. Então, o que a Fabi está perguntando se eu ganhava isso mesmo. Ganhava. Como militar na aeronáutica, na área de controle de tráfego aéreo, nós somos promovidos a cada 7 anos. E quanto vocês acham que aumentava no meu salário? Quanto? R$200. Ó, que bênção. 7 anos. E depois de mais 7? Quanto vocês acham? Mais 200. Ó, que bênção. Então, é muito defasado. Infelizmente, porque é uma profissão muito bacana. Almejam. Porque a carteira assinada, né? A gente quer a carteira assinada, a gente precisa daquela segurança de ter ali um plano de saúde, de ter ali, só que meninas, vocês escutaram várias histórias aqui hoje, vocês aproveitem para conversar umas com as outras, que vocês vão conhecer histórias melhores e diferentes e tudo mais, que foi o que mais me surpreendeu em Toscana, porque ano passado eu participei da corte de início, fiquei participante da corte de início, e ganhei o carro e passei de uma produção de 400 mil pontos para mais de 1.100.000. Uma mudança disso em um ano, trabalhando em 2 atividades. Então, se eu posso fazer, vocês também podem fazer. Então, vocês acham que, né, um salário de 3.000, de 4.000 é um bom salário? Pode ser, dependendo do que você faça. Dependendo do que você faça. Mas eu acredito que vocês merecem ter um salário muito melhor, trabalhando numa área que só cresce, como o Fernando mostrou pra gente, que tem um potencial imenso de mercado. Então, meninas, não tenham medo. Eu troquei a minha segurança para ter liberdade.
como a Fabi comentou, não tenho filhos ainda, porque eu quero ser diretora nacional antes de ter filhos, mas eu troquei isso, a segurança. E quando eu liguei para os meus pais para falar da minha decisão, a primeira coisa que meu pai perguntou, meu pai é aposentado militar, meu sogro, meu marido também é militar, e aí meu pai falou assim, filha, o que seu esposo falou? Eu falei, ai pai, pelo André eu já tinha pedido há muito tempo. Porque para ele dizia, se você consegue fazer, ter esse resultado, trabalhando nas duas atividades, com casa, marido, na época quando eu comecei, terminando TCC de faculdade, imagina se você for uma exclusiva. Imagina. E eu cheguei a pedir a licença, né? A gente tem direito a 2 anos de licença, direito de 2 anos de licença sem remuneração. Pá, negado. Eu, como assim? Negado. Não tem gente suficiente. Falei, mas e aí? Como é que faz? E aí eu falei, amor, eu vou pedir de novo. Aí ele falou, sabiamente, tia, você vai voltar depois de 2 anos, se eles te derem? Falei, não vou voltar. E aí no outro dia eu fui lá assinar a minha baixa. As pessoas não sabiam nem como fazia a parte burocrática. Porque você pedir baixa depois de 10 anos, você não recebe R$1. Nada. Nada, nada, nada. Nada, nem tchau. Mas eu saí de lá feliz, de cabeça erguida, porque hoje eu sou uma diretora top, e eu vou ser uma diretora nacional, e eu tenho certeza que cada dia mais, todas as pessoas que eu olho e falo com ela, eu posso falar com segurança que eu estou na melhor empresa para se trabalhar com vendas diretas no mundo, sem medo. Sem medo. Então, meninas, muitas vezes a gente tem medo, a gente tem receio e a gente tem muitas pessoas do nosso lado ali para apoiar e para derrubar. Muito mais para derrubar do que para apoiar. Então eu vou fechar com um vídeo aqui, rapidinho. Depois a gente pode conversar mais, porque histórias tem várias. Mas o meu recado para vocês é, não desistam nunca. Persistam. E todas as pessoas que vocês encontrarem pelo caminho, que desistiram, foi porque o sonho delas não era tão grande, mas tão grande do que os desafios. Ela preferiu fazer o desafio maior do que o sonho dela. Então a mensagem que eu trago para vocês é: o meu sonho é muito, mas muito maior do que as minhas dificuldades, do que as minhas limitações. E eu tenho certeza que cada uma aqui tem um sonho e vai fazer dele a sua aspiração, a sua motivação para trabalhar todos os dias, manhã, tarde, noite, faça chuva ou faça sol. Porque durante um bom tempo você vai ter que se dedicar exclusivamente, cansado ou não cansada.